Olá pessoal, meu nome é Lorena Leal, eu sou enfermeira da Agência Morada e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre bipolaridade e para isso nós trouxemos a nossa amiga Aline, que é bipolar, e ela vai estar compartilhando um pouquinho da experiência dela com a gente, então vem comigo! Então pessoal, primeiramente o que é bipolaridade? A doença bipolar, ou doença maníaco-depressiva, como é comumente conhecida no meio, é uma doença psiquiátrica caracterizada por variações acentuadas do humor, com crises repetidas de depressão e mania. Essas mudanças de humor têm uma importante repercussão nas sensações, nas emoções, nas ideias e no comportamento da pessoa, com uma perda significativa e importante da saúde e da autonomia da personalidade da pessoa. Os principais sintomas da bipolaridade estão relacionados ao tipo de crise que a pessoa está tendo naquele momento, se é uma crise depressiva ou uma crise maníaca. Na crise maníaca, a principal característica é o humor elevado, a euforia e uma irritabilidade constante. E no caso da crise depressiva, dentro da bipolaridade é considerada uma depressão grave, a pessoa tem picos elevados de tristeza profunda e um grande desespero. Aline, para você, qual é o mais difícil de lidar, quando você está na fase alta, maníaca, ou na fase baixa, depressiva? Essa é até uma pergunta importante de se fazer, porque as pessoas acham que dentro da bipolaridade a parte mais difícil é a parte baixa, como se a parte alta da mania fosse uma parte leve, e não é. As duas partes são difíceis, extremamente difíceis, porque são exatamente o que a doença fala, os picos extremos, tanto de tristeza quanto de alegria, tanto de falta de energia como o excesso dela. Então, controlar o seu organismo, o seu dia a dia dentro disso tudo é muito difícil nas duas fases. Para mim, na minha experiência pessoal com a situação, tanto ficar extremamente depressiva, né, com aquela falta total de disposição para fazer coisas simples do dia a dia, quanto aquele pico de mania que realmente é assustador para quem tá sentindo e para quem tá perto, né? Porque as pessoas começam a te ver falando sem parar. Porque aí você começa a falar sem ponto final, nem vírgula, não tem pontuação. Você começa a falar, as pessoas... E você vê que você tá falando demais, e aí você fala, caramba, o que eu vou fazer? E você não consegue se desligar. Você cansa de tanto falar, de tanto agir, de tanto dançar, de tanto... E de repente você vê que aquilo ali passa de uma vez. E aí é desesperador, porque no mesmo pico que você sobe é como se fosse uma montanha-russa, você desce de uma vez. E é um desgaste muito grande, Lorena, muito grande. Entendi. Então, para você, o mais difícil é a subida. É as alterações. Bruscas. Falando sobre as causas da doença, há vários fatores que predispõem a pessoa a desenvolver a bipolaridade, mas o conhecimento integral dessa doença ainda é incompleto. Sabe-se que fatores genéticos e biológicos na química do cérebro e também fatores como o tipo de personalidade e o estresse que a pessoa enfrenta ao longo da vida desempenham um papel importante no desencadeamento das crises. Sim. Vamos falar um pouco sobre a sua experiência com a doença. Como foi receber o diagnóstico de bipolaridade? Então, Lorena, não foi um momento fácil, porque você com menos de 30 anos de idade receber o diagnóstico de uma doença crônica grave, né? Foi um momento bem difícil para mim e foi um período no qual a doença desestabilizou mais ainda, porque realmente você olhar para dentro de si e falar, eu tenho um inimigo que mora dentro da minha mente. Como vou conviver com isso? Como vou me relacionar com os outros em relação a isso? Como vou crescer profissionalmente? Então, assim, a nossa vida, assim como a sua que está nos assistindo, é repleta de desafios e problemas. E quando você tem uma doença como a doença maníaco-depressiva, ela torna isso tudo muito difícil, porque lidar com as pressões é o que torna a doença mais estável. Então você tem os problemas, precisa lidar com eles da maneira mais zen possível, mas isso nem sempre é uma situação que a gente consegue, né? Mas tamo aí, um dia de cada vez. É tipo a Doris do filme, continue a nadar e vai. Justamente, Aline, pegando isso que você falou sobre viver um dia de cada vez, como é que você lida com a bipolaridade no seu dia a dia? É um aprendizado diário. Por quê?
porque a nossa rotina ela já é pré-determinada, né, para a maioria das pessoas. Os dias de trabalho, os dias de convívio social, enfim. E o nosso humor não. O nosso humor é uma caixinha de surpresa. Então você tem que, no primeiro momento, se respeitar. O meu grande lema durante esse primeiro ano de diagnóstico é me respeitar. Respeitar o estado que eu tô naquele dia. Eu tô muito mal naquele dia, eu tô muito triste, muito abatida. Eu respeito a minha tristeza, porque eu sei que ela vai passar. Eu tô muito eufórica naquele dia, muito alegre, eu procuro aproveitar essa euforia, principalmente acompanhada. Porque há um quadro importante dentro da bipolaridade que nos quadros de mania, pelo menos nos meus casos, eu sempre recebi a orientação de não ficar muito tempo sozinha. Porque quando você tem um excesso acumulado de energia no seu organismo, você tende a pensar pouco sobre as coisas que você vai fazer. Então, viver a bipolaridade diariamente é você conhecer a doença um dia de cada vez e se respeitar dentro dos limites que ela te impõe. E esse respeito, ele acaba acontecendo por parte daqueles que te amam, que estão em sua volta também. O apoio é muito importante, né? Necessário. E falando sobre essa questão de apoio, Aline, como você lida com o preconceito? Preconceito, Lorena. Essa é uma palavra que pesa muito na vida de um bipolar. Porque as pessoas têm aquele vago conhecimento, né, aquela vaga ideia, na verdade, de que a pessoa está uma hora triste, uma hora feliz, ela é bipolar. E não é assim. A bipolaridade ela é bem mais além disso, muito mais além disso. Então, lidar com preconceito, para mim, foi primeiro me informar. Quando eu me informo, eu tenho condição de informar aqueles que estão à minha volta. O preconceito, ele é consequência direta da falta de informação. Quando eu tenho informação daquilo que eu estou lidando, eu vou respeitar a dor do outro. Então, no meu caso, Lorena, eu procurei selecionar as pessoas que estavam mais próximas. Eu dava a oportunidade da pessoa conhecer o que eu estava enfrentando. Era uma opção dela continuar perto de mim ou não. E aquelas pessoas que não fazem parte tão diretamente da minha convivência, eu procuro não me importar. Porque a doença já é difícil demais por si só para deixar a opinião do outro interferir no meu dia a dia. Mas fica aí uma dica, se você conhece alguém que é bipolar, procure se informar, até para que você não fale coisas desnecessárias, tenha uma postura que possa estar vindo tornar o dia daquela pessoa ainda pior. Porque a empatia é fundamental no cotidiano de um bipolar, sem sombra de dúvida. E Aline, a gente gostaria muito de agradecer a você pela sua presença no nosso vídeo. Esse tema é muito importante. É importante que as pessoas conheçam a bipolaridade, é importante que as pessoas se informem. E deixe uma mensagem pra gente, uma mensagem também para pessoas que participam dessa luta, assim como você. Então, gente, é muito especial para mim estar aqui, porque é uma bandeira que eu nunca imaginei que eu estaria levantando e eu estou aqui levantando. Porque eu sou uma guerreira nessa batalha pela vida todos os dias. Então, você que é bipolar, que recebeu o diagnóstico há pouco tempo, ou que já está há algum tempo nessa guerra também, não desista. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja, não desista. Não desista porque sua vida é muito preciosa. E para você que é amigo ou familiar de um bipolar, você não faz ideia do quanto a sua ajuda faz diferença nessa batalha. Eu costumo falar, Lorena, para as pessoas que estão à minha volta, que a bipolaridade é uma guerra que não se vence sozinho. A bipolaridade é uma guerra que se vence no coletivo, que se vence unido. O amor é o principal remédio para a bipolaridade. É claro que é fundamental a terapia e os medicamentos, sim, sem nem questionar, mas nunca subestime o poder do amor na luta contra a bipolaridade. E juntos nós vamos vencer. Me segue lá no Instagram, @IntensaAline. E lá eu deixo algumas dicas, compartilho as minhas dificuldades com a medicação, os meus dilemas diários. É uma forma de poder incentivar e ajudar pessoas que também estão na luta. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente vai estar deixando aqui embaixo links de estudo a respeito de bipolaridade, para você poder se informar e saber mais sobre essa doença. Também vamos deixar o link das nossas redes sociais. Nos siga, nos acompanhe, que a gente vai estar sempre postando coisas legais a respeito de saúde e bem-estar. Até a próxima, Agência Morada, cuidando com amor.